Segundo livro dos Reis, a partir do versículo 8 do capítulo 22. Todos encontraram? Diz amém. Acabamos de ler essa passagem e vamos até o versículo 13, amém? Diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei e dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Versículo 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Amém? Nós estamos trilhando um passo a passo sobre o tema que nós estamos tratando desde o primeiro domingo de abril, o Deus de recomeços. Obrigado. Deus de recomeços. No primeiro domingo, nós entendemos quem Deus é, que Deus tem os seus planos e que Ele não muda. Jó reconhece lá em Jó 42, no último capítulo do livro de Jó, ele diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ele diz: agora eu bem sei, depois de tudo que ele passou, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Em Malaquias 3, a palavra do Senhor diz que Ele é Deus e não muda. Portanto, os planos de Deus são de eternidade a eternidade. Não sofre interrupção. Não há quem faça o plano de Deus fazer curva, muito menos fazer com que ele volte atrás naquilo que ele estabeleceu. É de eternidade a eternidade. É como se fosse uma linha de transmissão que vai da eternidade passada à eternidade futura. Mas o melhor disso é que nesses planos eternos e que não mudam, nós estamos inseridos nele. Cada um de nós estamos inseridos no plano eterno de Deus, e Deus não abre mão de nenhum deles. Apesar de nós, os planos de Deus ao nosso respeito não mudam. E em Salmos 139, do 14 ao 16, ele diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. E eles, o Senhor estabeleceu antes que nós viéssemos a vir à luz. E o Senhor não abre mão deles. Para a glória de Deus, Ele mantém os seus planos intactos ao nosso respeito. E é por essa razão que Ele é o Deus dos recomeços. Porque nós desviamos, porque nós falhamos, ou por ignorância,
ou por soberba, autoconfiança. E Ele nos dá a oportunidade de retomarmos esse caminho em direção ao propósito que estabeleceu para nós. Tantas são as vezes que nós caímos, tantas serão as vezes que o Senhor vai restabelecer o marco inicial em nossas vidas. Não importa quantas vezes nós venhamos a falhar, tantas serão as vezes que o Senhor vai estabelecer uma oportunidade de recomeçar. Por isso Ele é o Deus de recomeços, para que o seu projeto em nossas vidas se cumpram, todos eles. Então nós temos uma linha de transmissão que vai na eternidade passada, a eternidade futura, e nós devemos pegar o nosso cabo de rede, o nosso cabo azul, aquele cabo que você põe na tomada para poder você transitar na internet, você tem que conectar nessa linha de transmissão. Nós somos como se um eletrodoméstico que sem o contato com a tomada da energia, ele não vai funcionar. Então nós não precisamos nos conectar ao plano eterno de Deus, ao propósito de Deus para as nossas vidas. E eu digo mais, os planos de Deus para nós são planos de bênção. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz e não de mal. Portanto, Ele tem infinitamente mais para nós do que tudo quanto nós possamos mensurar, desejar, planejar para nós. O Senhor tem muito melhor para nós. O Senhor tem abundância, o Senhor tem ampla suficiência, o Senhor nos enriquecerá em tudo para toda generosidade, diz a palavra de Deus. Ele nos dará ampla suficiência. A prosperidade bíblica é ampla suficiência da parte de Deus para nós. Ainda que andemos no deserto, a água vai brotar no meio do deserto. Porque o Senhor, no Salmo 1, diz que Ele nos plantou junto ao ribeiro de águas. Nós não nascemos lá, Ele nos plantou lá. E tudo isso se consubstancia na nossa fé em Jesus. Tudo isso só é possível. A esperança que nós podemos nutrir hoje reside na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Ele que nos permitiu sermos novas criaturas. Ele foi quem nos conduziu a um novo nascimento. E a nova criatura tem prazer na lei de Deus, tem prazer nas coisas de Deus, tem prazer em cultuar a Deus, tem prazer em congregar diante de Deus, tem prazer em orarmos uns pelos outros, nos admoestarmos uns aos outros, tanto mais quanto o dia do Senhor se aproxima. É a nova criatura. A velha não quer, não. A velha quer se regalar, a velha quer se distanciar de Deus. Se nós cantamos louvores aqui, é porque é a nova criatura que ganha espaço para louvar o Senhor. Não é a velha. Então, todos os planos de Deus nos são disponíveis por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós vamos ver aqui que Josias, uma criança de 8 anos, que assumiu o reinado aos 8 anos de idade, ainda que tendo todo um passado, todos os seus avós, seu pai, homens ímpios, maus, homens maus, que entregaram seus filhos em sacrifício a Moloque, que fizeram todo tipo de mal. Essa estrutura que o pastor Brito coloca aqui estava toda contaminada, com altares a Baal, com utensílios em adoração a Baal, dentro da casa do Senhor. Ao encontrarem a lei de Deus, a lei do Senhor, eles a encontraram no momento de reconstrução, de restauração. É aquele quarto da bagunça, que tem todo tipo de tranqueira lá dentro. Um dia
você resolve limpar esse quarto e você começa a achar uma série de preciosidades que você negligenciou por debaixo do monturo. A lei foi encontrada em meio ao monturo do templo, em meio à bagunça, ao caos espiritual. Esse jovem, aos 16 anos, começa a buscar o Deus de Davi, seu pai. Não tinha Bíblia para ele ler. Não tinha palavra de Deus para que ele pudesse ser instruído. Esses 16 anos praticamente, em que ele viveu. Mas orientado por homens justos. Não pelo seu pai, não pelo seu avô Manassés. Mas homens justos cuidaram dele. E ele, aos 16 anos, começa a buscar o Senhor de Davi, o Deus de Davi, seu pai. E aos 20, ele começa a purificar a nação. Nesse momento, ele tem um encontro com a palavra de Deus. E ele rasga as suas vestes. Rasgar as vestes tem uma série de significados. Depende da circunstância. Você rasga as vestes em sinal de preocupação, em sinal de desespero. Gênesis 37, 29, vamos lá? Que fala quando Rúben chega até o poço e não encontra o seu irmão José. Gênesis 37. Gênesis 37, 29, quando fala do momento em que José é vendido pelos seus irmãos. Rúben, que era o mais velho, vem até o poço, onde eles tinham jogado José, até que ele voltasse. E ele, chegando lá, encontra a cisterna vazia, diz, 29, tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava lá, não estava nela. Então, rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse, não está lá o menino. E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica, mataram um bode e molharam no sangue para poder enganar a Jacó, como se o jovem tivesse sido atacado por leões. Desespero, angústia, rasga-se as vestes. Em sinal de luto, dor, profunda tristeza, mas um pouco adiante, quando os irmãos levam a túnica manchada de sangue para Jacó, versículo 34, diz, então Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Rasgar as vestes é sinal de luto, sinal de perda, tristeza profunda. Em sinal de protesto, rasga-se as vestes na cultura daquele tempo. 1 Reis 21, Números 14, melhor dizendo, mais à frente aí, livro de Números 14, versículo 6, quando os espias voltam e 12 deles vão espiar a terra, 10 infamam o povo, colocam medo e diminuem o Deus que os enviou. Versículo 6 diz, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Eles rasgam as suas vestes em sinal de protesto, pelo parecer errado, equivocado, contrário à promessa de Deus. Uma demonstração de zelo pela palavra e pelo Deus a quem eles serviam.
Quando Jesus está diante de Caifás, ele diz que ele é Deus. Caifás rasga suas vestes, em sinal de protesto. Aí, equivocado, né? Mas era um ato, uma atitude da cultura do povo judeu, rasgar suas vestes. Quando nós estamos de luto, nós vestimos alguma coisa? Vestimos o quê? Preto. Não é isso? Então, várias situações. Quando nós estamos indo numa visita, ou vamos lá no palácio do rei da Inglaterra, sermos recebidos, nós vamos de luto ou vamos com vestes que honrem aquele soberano? Você veste algo condizente com o evento, com o fato. Não é isso? Então, rasgar as vestes tinha a ver com essa... hoje nós temos essa cultura de nossa vestimenta representar ou apontar aquela situação, aquele evento, aquela atividade que nós estamos realizando. Se o médico te chama para ir fazer um teste de esteira, você vai de salto alto, mini saia ou saia no joelho. Não, você põe um moletom, põe um calção, um tênis, porque está adequado àquilo que você vai fazer. Rasgar as vestes é de acordo com a situação. E Josias rasgou as suas vestes, em sinal de desespero, em sinal de humilhação, em sinal até de zelo. Mas ele rasgou as suas vestes em sinal de arrependimento. Também é uma forma de rasgar as suas vestes. Para nós, o contato com a palavra, o encontro com a palavra de Deus deve produzir em nós arrependimento. Temos várias situações na palavra de Deus, onde nós podemos ver que o contato com a palavra, com a Escritura, gera um sentimento profundo de arrependimento. Como falei no domingo passado, a palavra de Deus é como um espelho. E muitas vezes nós estamos nos achando mais do que de fato somos, fruto de ignorarmos a palavra de Deus. Quem não lê, quem não busca, quem não reflete na palavra de Deus, tem dificuldade de se reconhecer pecador. Uma coisa difícil é tratar com o inocente. Difícil é tratar com alguém que se sente inocente. Mas todos nós somos culpados que foram perdoados. Isso é muito diferente de sermos inocentes. O juízo sobre nós era justo. A pena que cabia a nós, ela era legítima. Nenhum de nós pode se chegar diante de Deus ou da palavra de Deus com um sentimento de inocência, mas de culpados que foram perdoados pelo reto juiz. Contato com a palavra deve gerar em nós um sentimento profundo de arrependimento. E este jovem, ainda mais, se arrepende não pelos seus atos, não pelas suas próprias obras, mas por tudo o que os seus antecessores fizeram. Ele diz: o Senhor está furioso conosco, porque os nossos pais não cuidaram de cumprir aquilo que ao nosso respeito foi escrito. Um outro ponto para nós.
O nosso passado não pode ser justificativa para que nós perpetuemos os nossos problemas. O nosso passado não pode ser justificativa para permanecermos na mesma condição. Não importa o que meu pai fez, não importa o que minha mãe fez, não importa o que o meu avô, tataravô, não sei o que lá, avô tenha feito. Cada um vai dar conta de si a Deus, pelos seus atos. Então, não sair do lugar de maldição, de problema, se justificando que meu pai era assim, o meu pai era assado, o meu pai fez isso comigo, o minha mãe fez aquilo comigo. Não te justifica. Este jovem tomou atitude, rasgou as suas vestes e começou a resolver os problemas da nação. Arrependimento, então, é o sentimento que nós devemos nutrir sempre que nós nos tivermos um encontro com a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, ele fala algo interessante. Vamos lá? Hebreus 10, a partir do versículo 19. Hebreus a partir do versículo 19. Ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Jesus, quando morto na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. E agora nos foi dado livre acesso ao compartimento que só o sumo sacerdote acessava uma vez por ano. Não sem antes sacrificar um cordeiro e aspergir o sangue, para lhe permitir ter acesso ao Santo dos Santos. Jesus nos deu acesso ao Santo dos Santos. Nós estamos em Cristo e por isso temos acesso ao mais íntimo da presença de Deus. Glória a Deus por isso. Mas o escritor de Hebreus diz o quê? Versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Não nos foi dado o direito de entrar no Santo dos Santos sem antes nos arrependermos. Não nos foi dado acesso à sala da presença em pecado. Não nos foi dado essa bênção do livre acesso ao Santo dos Santos sem antes nos dobrarmos e confessarmos o nosso pecado e nos arrependermos. E isso é todo dia. Tá muito. Toda hora. Todo o tempo. Todo o tempo nós temos que nos arrepender. Porque agora já estou pecando. Daqui 5 segundos já pequei 50. E o acesso à sala, ao lugar da presença de Deus não mudou.
com o coração purificado de toda má consciência, de todo o sangue inocente que eu possa ter derramado, por falar, por criticar, por maldizer. E esse arrependimento tem que ser genuíno. No livro de Joel, capítulo 2, ele diz: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Joel 2, 12 e 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Não é uma coreografia. O povo, no meio do caos econômico em que se encontrava, pedia o socorro de Deus rasgando as suas vestes, mas o Senhor sonda o coração. O Senhor sondava o coração daquele povo e diz: não adianta rasgar as suas roupas, rasguem os seus corações, arrependam-se, e o socorro virá. Ao termos o contato com a palavra, tem que ser de tal maneira que o nosso coração se encha de arrependimento pela hora que passou, pelo dia que passou, pelo minuto que passou, para que o nosso acesso seja legítimo, de mãos santas, para que possamos adorar aquele que é o único nome debaixo dos céus dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Arrependimento é mandamento. O arrependimento não é uma opção, ele é mandamento para que as coisas possam prosperar e cooperar para o nosso bem. Em Mateus capítulo 3, Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 3. Espera aí que eu errei. Hora boa de descobrir que errou a referência, hein? Dá um glória a Deus aí, irmão, que eu vou achar. Versículo 2, 3. A gente fica nervoso, até some, as palavras misturam assim, ó. Aí elas ficam correndo na sua frente aqui, ó. Versículo 2 diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento é um mandamento de Deus, mas não é só rasgar as vestes, há que se ter conversão. O arrependimento genuíno, ele é um arrependimento que tem efeito prático. Quando Jesus diz, João Batista diz: arrependei-vos, e em seguida ele diz: produzi, pois, frutos. O seu arrependimento tem que ter ação concreta. Não adianta se arrepender como se fosse um alvará para fazer tudo de novo. Eu tenho que me arrepender? Me arrependi, Senhor, desculpa, oh meu Deus, pelo amor, oh meu Deus, eu fiz isso aqui, eu não quero fazer mais. Dia seguinte, está lá. Arrependimento genuíno tem efeito prático. E a leitura de 2 Reis, capítulo 22, quando falamos do reinado do rei Josias, é exatamente para mostrar que ele rasga suas vestes, mas ele destrói os altares. Ele vê o pecado, ele percebe o pecado,
ele entende que pecou, seu povo pecou, seus pais pecaram. Ele rasga suas vestes em sinal de desespero, de arrependimento, de humilhação. Mas ele sai dali para desfazer todas as obras que o diabo fez o povo cometer. Produzir frutos dignos de arrependimento. O arrependimento não é uma retórica, uma narrativa, uma confissão vazia. Arrependimento é validado pelos atos. Todo arrependimento precisa ser legitimado, credibilizado e validado pelos seus atos. Isso é arrependimento. A palavra, muito jóia, eu fui atrás, a gente fala muito do grego, né, do metanoia, mas se nós formos ver no hebraico, o nome aqui que eu... Techuvá. Arrependimento em hebraico significa volta, retorno, restituição, resposta, solução. O arrependimento é a resposta à vontade de Deus. O arrependimento é a chave para solucionar todos os nossos erros do passado, tudo que nós construímos equivocadamente. O arrependimento é obrigatório, se nós estamos falando de recomeço. Primeiro, nós nos voltamos para a palavra. Ao nos voltarmos para a palavra, um sentimento profundo de arrependimento. Porque se nós estamos falando de recomeço, se nós estamos falando de nos reposicionar, é porque aquilo que foi projetado, nós desviamos do caminho. E não há como desviar, senão por algo que nós fizemos de forma equivocada, para ser bondoso. Há que se arrepender das decisões erradas, das escolhas erradas, dos caminhos errados, dos aconselhamentos errados. Há que se arrepender de todas as decisões que levaram ao desvio do curso. Mas foi preciso primeiro colocar um espelho diante de nós, que é a palavra de Deus. Lá em Romanos, capítulo 3, versos 19 e 20. Romanos 3, 19 e 20. Para reforçar o poder e a importância de nos voltarmos para a palavra, que vai produzir arrependimento, e por que ela produz esse arrependimento. Romanos 3, 19 e 20 diz: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando nós temos um encontro com a palavra, quando nós somos confrontados com a palavra, é para que nossa boca seja fechada. Porque você já viu tentar convencer alguém de algo e essa pessoa não para de falar. Você tentar mostrar que ela está errada e ela continua reverberando os seus próprios conceitos. A palavra de Deus, ela não se dá esse luxo. Não faz como nós fazemos. A palavra de Deus, ela vem para que cale toda a boca. É por isso que o sentimento que vem em seguida é o de arrependimento, porque a palavra de Deus não vai nos negar nada absolutamente que tenha que ser dito. Tudo que aparecer no espelho, a palavra de Deus não vai dizer: esse olho caído não está muito legal não, mas assim, hoje em dia, o que é isso, né? Tá bom assim, com o olho caído. Esse dente que falta aí no seu para-brisa,
O pessoal é muito exigente, né? Pode ficar com esse dentinho aí, com essa vaga aí. Pode ficar. O importante é a gente continuar amigo. A palavra de Deus não faz isso. A palavra de Deus mostra quem de fato nós somos. Tudo brota. E a gente tem duas coisas a fazer: achar que é o diabo que está falando, ou reconhecer que estamos diante do Todo-Poderoso, do Soberano, daquele que nos formou no ventre da nossa mãe, e que, apesar de ter um plano para nós, Ele não vai nos poupar. A palavra de Deus não poupa ninguém. Ela tem que nos levar ao arrependimento. Portanto, o que Josias faz aí? Ele tem um encontro com a palavra de Deus e cai em humilhação diante de Deus. Rasga as suas vestes. E em seguida, parte para queimar as pontes. Ele se levanta para destruir os laços com o passado. Porque senão, ele vai brotar de novo. Vai brotar na sua frente de novo. Essa situação vivida pelo povo, pela nação, se nós formos lá em Juízes, nós vamos ver que o Senhor disse o quê? Entra lá, tira todo mundo. Não deixa pedra sobre pedra, para que eles não lhes façam pecar. Pode observar que em todos, praticamente, eles entraram na terra e preservaram alguma coisa aos seus olhos boa. Gado, mulheres, pode ler lá em Juízes, que aquilo que o Senhor avisou que seria tropeço para a nação, eles fizeram. Mantiveram, preservaram aqueles que lá na frente levaram o povo ao pecado, à idolatria. Portanto, essas pontes precisam ser destruídas. Consequência do arrependimento é prática, é ação, é desfazer as obras do diabo, é queimar as pontes com o passado. Tem um hino, né? Já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejam o futuro. E não tem como vislumbrar o horizonte tendo sujeira, problemas, ligações com o passado que vão tirar a minha visão do destino. Tem que ser quebrado, tem que ser rejeitado. Fiz pactos, fiz alianças, ou eu fiz, ou os meus pais fizeram, e elas não estão de acordo com a minha confissão de fé. Eu cancelo agora em nome de Jesus. Fiz na ignorância, fiz de forma inadvertida. Eu cancelo agora em nome de Jesus. Eu anulo toda aliança, todo compromisso, todo pacto feito por mim ou por quem quer que seja da minha geração passada. Eu rejeito em nome de Jesus. Foi o que Josias fez. Quantos já quebraram suas imagens de escultura aqui? Só eu? Levanta a mão! Levanta a mão aí, irmão! Eu tinha um bem no final do corredor, a Alessandra conhece lá, a pastora Maria. Eu tinha um lá no final do corredorzinho ali, ó. Eu fiz bonitinho, comprei uns pedaços de pau, prendi na parede assim, coloquei na quina, deixei lá. Eu viajava, eu trabalhava em São Miguel do Araguaia ainda.
Aí eu cheguei uma vez em casa, estou vendo uma mancha na parede. Eu fiz, mas aqui não passa cano. Isso tem que estar manchado, que é infiltração. Na hora que eu fiz a minha aliança com Cristo, peguei, quebrei e queimei. Josias, se nós formos lendo aqui, nós fizemos essa leitura semana passada, ele queimou os altares ao poste ídolo, ele queimou os utensílios a Baal, ele destituiu os sacerdotes que queimavam incenso, ele levou tudo para fora da cidade e isso queimou. O arrependimento de Josias provocou uma reforma completa no culto a Deus. Destruiu tudo que os reis que o antecederam estabeleceram, criaram, montaram dentro da casa do Senhor. Então o arrependimento tem que ter efeito prático. O arrependimento genuíno passa por uma tristeza profunda. Porque se eu não me entristeço com os meus pecados, pouco vai valer o que eu vou fazer dali para frente. Algo importante, lá deixa eu achar aqui, Lucas, capítulo 22, 61 e 62. Quando Pedro é avisado, ele diz que ele vai até a morte. E Jesus diz, Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu falei em seu favor. Mas você vai me negar 3 vezes. E depois de você me negar 3 vezes, o galo vai cantar. Diz que Pedro nega pela última vez. Jesus está ali sendo vilipendiado. Quando ele nega pela última vez, Jesus se volta para Pedro e fixa os olhos em Pedro. E diz que Pedro fez o quê? Saiu da presença dele e fez o quê? Chorou amargamente. Não foi um choramingo, não. Foi lá na alma. Nós só vamos nos resolver com os nossos pecados quando eles nos levarem ao choro amargo. Nós precisamos nos transportar para o dia em que Jesus foi preso, o dia que Jesus foi julgado, o dia que Jesus foi torturado, para que Ele olhe nos nossos olhos e nos leve a um choro profundo, amargo, pelo nosso pecado. Esse é o primeiro passo que tem que ser dado. O que nós fazemos, contrário à vontade de Deus, precisa nos levar a uma tristeza profunda. Porque senão a gente vai fazer de novo. Senão a gente vai fazer de novo, porque nós não sentimos a dor do pecado que praticamos. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Todo mundo aqui deve saber de cor, que todo mundo aqui foi consolidado, hein? Mas eu vou ler para não passar vergonha junto com vocês. Diz, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Essa tristeza, diante da presença de Deus, diante da palavra de Deus, ela não vai nos matar no sentido de nos fazer algum mal. É uma tristeza que ela é necessária para que nós possamos ser redimidos. A tristeza, segundo Deus, produz
arrependimento, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Segundo passo, decidir desfazer. É preciso tomar uma decisão. Josias olhava para aquele reino completamente contaminado. O culto a Deus feito de forma, como é que se diz? Empírica, digamos assim. Não tinha lei, não tinha palavra, não se conheciam os ritos. A ceia não se fazia porque, primeiro, tinha tanto sacrifício para outros deuses, né? O de Deus, alguém faz aí. Mas a Páscoa estava na palavra de Deus. Como fazer, como praticar, está na palavra. E eles abriram mão da palavra, jogaram ela para debaixo dos entulhos. Portanto, o culto a Deus era desordenado. Não havia ordem, porque não havia palavra, não havia lei, não havia a descrição do que fazer e como fazer. O sumo sacerdote, Ilquias, eu não sei o que ele fazia da vida, porque nem na casa de Deus, acho que ele só ia lá pegar o dinheiro e entrar e falar assim, entrar aqui, deixa eu passar aqui está Baal, aqui está Astarote, deixa eu passar para cá, deixa eu acender uma velhinha para Deus, pelo menos, né, por desencargo. Sem palavra, não tem culto. Sem palavra, não tem edificação. Sem palavra, não tem como obedecer. Então, a primeira coisa, decidir desfazer. É preciso surgir a decisão no coração de fazer, a disposição de desconstruir, para poder construir novo. E depois, como falamos já no meio da pregação, quebrar as pontes, destruir as pontes. Aí é a ação. Buscou iluminação, se arrependeu, buscou direção, depois, obra. Destruiu tudo, limpou a casa, colocou a casa em ordem. E em seguida, celebraram a Páscoa e renovaram a aliança com o Senhor. Nós vamos, no próximo domingo, vamos concluir essa etapa, reafirmando a nossa aliança com Jesus. Nós vamos concluir essa série, renovando a nossa aliança. Arrependidos, tiramos tudo que nos atrapalha a cultuar ao Senhor de forma legítima e vamos estabelecer a nossa renovação de aliança com o Senhor, para nunca mais sairmos do prumo. E se viermos a sair, o Senhor é poderoso para nos permitir recomeçar. Hoje pela manhã eu conversava com a irmã e ela disse que abandonou um vício de 60 anos. E isso veio como resultado do seu encontro com Jesus. Meses atrás ela falou assim, olha, lá em casa eu estou orando e passa vulto, passa tudo, tem alguém que mora do lado, que mexe com isso, com aquilo. Eu falei assim, toma posse da sua casa. A autoridade espiritual lá é a senhora. E a senhora vai assumir essa autoridade para consagrar a sua casa a Jesus. O encontro com a palavra, o encontro com o Senhor, levou a abandonar um vício de 60 anos. Louvei a Deus pela vida dela. Não tem jeito. Um coração arrependido, um coração contrito, o Senhor não despreza.
ao nos encontrarmos com o Senhor, ao nos encontrarmos com a palavra, tudo é possível. Tudo que foi construído até aqui e que não está adequado à palavra de Deus, ao caráter de Deus, eu me arrependo e queimo as pontes com toda essa história, minha ou da minha família, não importa. Eu tenho autoridade para desfazer. E da agora para frente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa irá cultuar o Senhor. Eu e minha casa vou andar agora com os pés desembaraçados, desatados, as minhas mãos ungidas para fazer a vontade de Deus. Mas é preciso queimar essas pontes. Falamos aqui de rede social. Quem já assistiu o Dilema das Redes? Levanta a mão. Assistam. Assistam. Porque até esse movimentinho aqui, ó, é programado. Esse movimentinho aqui, ó, ele foi programado. Sabe para quê? Para atualizar o tempo inteiro, para te dar conteúdo, senão você larga o celular. Então esse movimento aqui, ó, foi projetado, foi concebido. Nesse documentário, os que o conceberam estão lá dando depoimento. Se a sua rede social parar 5 minutos, ela vai ser bombardeada por conteúdos para ver se você pega o celular de novo. Tudo isso programado. E as pessoas, e o pastor falou muito bem, estão vivendo de frases de efeito. Vídeos meticulosamente montados para ficar o tempo necessário para te entreter. 30 segundos. Ninguém aguenta uma pregação de 1 hora mais, porque não aguenta uma palavra de 40 minutos. E o diabo sabe disso. Então fica te bombardeando. E sempre com os conteúdos que você quer. Não vai te mandar coisa estranha. Vai te mandar aquilo que te prende. Por 30 segundos. Depois mais 30 segundos. Depois mais 30 segundos. E você movimentando o seu dedinho. Temos que queimar as pontes. Porque se nós ficarmos presos ao passado, dificilmente nós vamos enxergar o horizonte que Deus estabeleceu para nós. A palavra do Senhor diz, lá em Hebreus, acho que ainda no capítulo 10, ele diz que Jesus é a âncora da nossa alma. Tira a âncora de lá de trás e lança em Jesus. Tira a âncora lá de trás, com tudo aquilo que vocês e eu já construímos até aqui. Arranca essa âncora de lá e crava ela em Cristo. Porque essa âncora é estável, é a promessa de Deus para nós. E o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que a sua palavra assim o disse, essa ele vai cumprir. Essa é a nossa fé. E nós não fazemos isso por mera crença. Como uma aposta, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Quando eu jogo a minha âncora em Cristo, é porque eu estou certo que a promessa vai se cumprir. Não há sombra de dúvida, não há sombra de erro, porque a nossa fé é certeza, não é sob certas condições, é porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por isso, nós vamos orar para que, primeiro, nós nos voltemos para a palavra, não para uma leitura protocolar, porque se fizermos isso, estamos desperdiçando o nosso tempo
com a preciosidade nas mãos. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Esses dias de madrugada, eu e minha esposa, eu levanto 5 e pouco, para fazer minha leitura, para orar. E ela falou assim: estou acordada desde meia-noite. Eu fiz, então, bora. Eu ainda falei assim: depois você volta. Já está de greve, né? Ela não gosta que eu fale, não. Mas tá, ué, fazer o quê? Por uma causa justa. Ué. Falei, vamos lá na sala. E eu fiz assim, eu vou atrás de um salmo aqui. Tem alguns que eu uso. E comecei, lendo o salmo. De repente, uns 2 ou 3 versículos, pum! E aí, parei de ler os salmos, comecei a orar e comecei a confessar os versículos que o Senhor fez brotar. E começamos. De repente, ela levantou, eu fiz agora, não sei quem foi que acomodou o sono dela. Esse está no salmo. Eu pensei, ela vai voltar para dormir, né? Botou um café, um dia amanheceu, né? Fomos para a célula, estávamos lá, todo mundo disposto. Fui dormir, era meia-noite, quase 1h. Então, meu irmão, a Bíblia não é para você ter mero conhecimento. A palavra de Deus tem princípios importantes e tem uma mensagem poderosa, sempre que nós precisarmos dela. Sempre, porque o Senhor conhece a nossa vereda. Salmos 1, no final do versículo, ele diz que o Senhor conhece o nosso caminho, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele não apenas sabe por onde andamos, mas Ele está presente conosco. Ele não só está presente, Ele está nos dando direção. Ele não só está dando direção, Ele intervém quando preciso, porque Ele é soberano para fazer aquilo que lhe apraz. Então vamos ter esse tempo de oração aqui para encerrar.